Convido todos os presentes para junto fazermos a oração. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhores vereadores, senhores presentes, ouvintes da Rádio Difusora da Inconfidente FM, boa noite. Daremos início neste instante à 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidentes. Para tanto, solicito à secretária a leitura do livro de presença. Presença dos senhores vereadores à 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, realizada em 27 de novembro de 2017, com início às 19h20. Vereadores presentes: Alcides Constantini, André de Godoy, Antônio Aparecido de Freitas Bueno, José Antônio Teodoro, José Acácio Bueno da Silva, José Aparecido Tavares da Silva, Wilson José de Andrade, Vanderlei Tavares de Mira, Francisco de Paula Correia. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Considerando que todos os colegas vereadores recebeu uma cópia da ata da 18ª reunião ordinária, dispensarei a leitura integral da mesma e passarei em apreciação. A ata da 18ª reunião ordinária, realizada em 13 de novembro de 2017, com a presença de todos os vereadores, está em apreciação. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Expediente apresentado pelo senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 1337 de 2017, que autoriza a inclusão de ação em programa do PPA e a abertura de crédito especial em favor do Departamento Municipal de Saúde para o fim que especifica. Na presente ocasião, a proposição será votada ao regime de urgência. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Atendimento ao requerimento número 7 de 2017, que solicita ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, senhor Décio Bonamici, a presença do chefe do Departamento Municipal de Educação, senhor Richard, para prestar esclarecimento sobre o objeto discutido na última reunião desta casa. Expediente de terceiros. Inscrição para a tribuna livre realizada pela senhora Sirlene dos Santos Pereira em tempo regimental. Gente, é bom lembrar aos vereadores que hoje é 2 falas. Encerrada a leitura da matéria, em atenção ao artigo 187 de nosso regimento interno, considerei a palavra aos colegas vereadores para o uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos. Vanderlei Tavares de Mira. Boa noite, pais e mães aqui presentes, rádio difusora, internautas, rádio Inconfidentes. Queria começar a iniciar esse início de reunião hoje falando sobre a questão mais importante, que hoje estamos aqui, os pais, mães e as crianças presentes, para a gente tentar solucionar esse problema, que para mim, eu falei já com as mães e falei com o próprio Richard, onde estive reunido, eu acho que isso não deveria nem estar chegado aonde chegou. Já era para ter resolvido lá atrás. Entendeu? Eu acho que, do meu ponto de vista,
São pequenas coisas que dava tempo para até fazer. E aí foi se arrastando, foi arrastando. Eu não culpo ninguém. Eu acho que sim, no meu ponto de vista, o maior culpado disso é a administração. Por quê? Agora não quer fazer o reparo porque o dinheiro não vai dar da educação, como o Richard passou para nós, o negócio já está em cima do pedido, já está estourando. Então não tem como contratar os professores. Mas a administração, sim, pode mandar um projeto de lei para a gente aqui e a gente vota e contrata esses professores para solucionar esse problema. Entendeu? O que não pode deixar de acontecer é o que está acontecendo. Entendeu? Essas mães aí. Agora, resumindo, lá virou um cabide de emprego. Onde tinha 4 tem 5, onde tinha 5 tem 6. E aí a bomba tinha que estourar. Estourou em algum lugar. A gente vem falando aqui, eu já vi batendo essas coisas. É a mesma coisa da Guarda Mirim. A Guarda Mirim eu fui falando, arrastando. Quinta-feira tem audiência pública lá. O Roberto não quer mais a Guarda Mirim, porque não repassaram o dinheiro, que era para ter passado em fevereiro. Isso é pouca vergonha. Entendeu? Depois que fechar a Guarda Mirim, todo mundo quer correr atrás. Então, vamos resolver os problemas antes de acontecer. Esse negócio aqui das mães aqui, eu acho que faltou um pouco de bom senso da administração para ter resolvido. Entendeu? O que as mães estão pedindo? Não estão pedindo nada demais. Já tem os novos professores, eles querem continuidade. Entendeu? Então, eu acho que deveria ter solucionado isso lá atrás, e aí isso foi estendendo. Eu acho que a gente tem que resolver isso o quanto antes. Porque senão esse problema vai se arrastar, e vai para frente, o negócio não vai ficar bom. Entendeu? São crianças indefesas. Eu não estou a favor de ninguém, nem contra ninguém. Eu estou a favor dessas crianças. Entendeu? Isso é o meu ponto de vista como vereador. Agora, eles deixam as coisas acontecer para depois fazer. Ontem, eu, o Toninho, o Cassinho e o André estivemos no bairro Cambuí sobre a ponte que eu vinha falando. Inclusive, hoje o vice-prefeito ligou para mim, eu conversei com ele por telefone. Resumindo, agora que depois nós fomos lá, colocamos no Facebook, vai tomar providência. Por que não tomou antes? A ponte lá no... Então, a ponte lá no... para cima do que eu falei lá no Cambuizinho, do Nem Barba, chegaram, fazia 2 semanas que ela estava com problema. Resumindo, deixaram a mania cair, está lá a mania, escapou da outra mania, a terra do lado de cima tampou a passagem, a água está passando por baixo da ponte, isso é uma pouca vergonha. Serviço que fazia com meia hora, agora vai gastar 3, 4 dias. Entendeu? Então, da Guarda Mirim, mesma coisa, vai ter audiência, o Roberto vai entregar a Guarda Mirim. Eu quero ver quem vai fazer o que ele fazia. Ele fazia voluntário, gastava gasolina dele, não cobrava, para ter uma Guarda Mirim para os jovens daqui de Confidentes. Agora, resumindo, vai passar para outro, se o outro não der conta, vai fechar. Então, gente, olha, eu fico às vezes decepcionado com a política que está acontecendo em Confidentes, e está aí. Vocês podem sair na rua e ver o que está acontecendo. Vai na conversa com o Roberto amanhã, ver se eu estou falando mentira. Vai no Cambuizinho, tem foto lá, das pontes lá, tudo estourada, bandia virada lá. Tá no Facebook, só vocês verem. E isso eu já vim batendo aqui faz tempo. Ah, mas o cara é oposição, o cara é ignorante. Não sou ignorante, não. Eu acho que nós estamos aqui é para falar, é para cobrar. Nós fomos eleitos pelo povo para fazer isso. Agora, se for me chegar aqui e não falar nada, está tudo bom, eu não preciso ter vereador. Eu acho, sim, que a gente tem que cobrar, tem que estar em cima dessas coisas. Guarda Mirim, não vai fechar. Se Deus quiser, tomara que pegue uma pessoa boa, mas se não coisar, vai fechar. E eu já vim falando isso aqui há 4, 5 reuniões lá atrás. Esse problema das mães aqui, eu acho que tem que ser solucionado quanto antes, porque do jeito que está, não pode ficar. E outra, o que as mães estão pedindo são pouca coisa. O próprio Richard falou para mim que ele está aberto a diálogo. Vamos sentar, vamos conversar para resolver esse problema. O que não pode continuar, esse problema passando. Vamos tentar resolver. E o que depender de mim, como vereador, eu estou aberto para conversar com quem for, para ouvir, para me opinar, para me falar. Agora, o que não pode acontecer é o que está acontecendo. Eles têm o direito, tem o plano municipal que foi votado por essa casa. Esse plano foi votado na Lei 12.044, em 2015, 16 de junho de 2015.
E então está aí, foi aprovado, foi passado para essa casa do plano municipal. Fala muito bem lá que é professores, tem uma lei também federal que também está citando que são professores. O que eles estão pedindo não é nada. Eu acho que para dar continuidade é tão pouco que eles estão pedindo, não é muita coisa para o executivo estar resolvendo o problema dessas mães, desses familiares. Só eles sabem o que eles estão passando. E é isso que eles estão fazendo. Graças a Deus, eles se uniram e estão procurando o direito deles. Entendeu? É um direito que eles têm. Eu acho que eles têm razão. E o que depender de mim como vereador, estou de portas abertas para vocês. Eu só acho que o que não pode ficar fazendo é jogando a culpa em quem não tem. Entendeu? Se eles tivessem regrado o dinheiro no começo, não estaria passando aperto. É como se fosse a gente na casa da gente. Se ganhar 1.000, gastar 1.100, no final do ano você vai estar devendo R$ 1.200. Então o município começou a contratar com promessas políticas, está aí o resultado. Agora, mas só fazer um orçamento, mandar aqui para nós, tira um lugar, põe para outro, eu acho que não é uma coisa difícil, não. É uma coisa fácil de ser resolvido. Entendeu? O que precisar de mim, estou à disposição e muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Aparecido Tavares da Silva. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas, público aqui presente, os internautas, radiodifusora e Confidente FM. Vanderlei já disse tudo ali. Jamais alguém vai deixar uma mãe na mão. Tenho certeza que o secretário não vai voltar atrás. Ele vai ser mais para frente do que diminuir o direito de todos vocês. Vocês vão com ele, vão ter mais direito. Ele vai ser... Com certeza que ele vai aceitar as suas reivindicações. Com certeza que ele não vai deixar ninguém na mão. E nós estamos aqui para apoiar vocês. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador André de Godoy. Primeiramente, boa noite a todos presentes aqui, meus nobres colegas. Maravilha ver essa casa cheia. Queria que toda vez estivesse assim para a gente debater uma gestão compartilhada. Boa noite aos internautas, Rádio FM, tá? Difusora. Bom, com questão da educação, a pauta de hoje relacionada aos alunos especiais, é claro que muitas vezes a gente se coloca vistoriando e avaliando notas técnicas, né? Aquilo que a Constituição Federal, aquilo que a Lei Educacional Máxima fala, aquilo que as portarias, as resoluções e portarias do Estado, né? Porque cada Estado trabalha da sua forma e se adequa com a sua realidade. Mas o Vanderlei disse muito bem que não deveríamos somente analisar friamente palavras de um papel. Palavras que muitas vezes dão duplicidade de entendimento. Palavras muitas vezes que deixam frestas e arestas que fazem com que a gente, né, sempre busque caminhos. Então, essas e outras palavras que a gente não deveria se atentar, porque educar, a gente às vezes confunde muitas vezes educar como aquele paternalismo entre pai e mãe, que aquilo que o professor faz não é nada disso. O que o professor faz é desenvolver, desde criança, nas suas fases adolescentes e os adultos, para a vida. Desenvolver neuropsicologicamente, com habilidades físicas e todas as habilidades que nós crescemos. Isso nada mais, para as crianças especiais, são da mesma forma. Eu falo isso
Porque a gente tem mania de rotular as pessoas. Rotular é achar pessoas e falar aquilo lá é fulano é aquilo, mas fulano é uma pessoa, é um ser humano, como qualquer um. Aí eu pergunto para todo mundo, quem que é normal nessa vida? Quem é normal? Quem não tem um momento de estresse, de qualquer outra alteração psicológica? Então ninguém tem esse padrão de normalidade que nós buscamos, não existe. Então, isso não tem como a gente voltar. Analisar tecnicamente muitas palavras, muitas leis e portarias, tudo bem. Mas não devemos voltar atrás. Devemos olhar para frente e mostrar que nós somos um município promissor, que faz as coisas diferentes. Né? Eu disse isso na reunião. Mas o professor tal é melhor que o professor tal. E existe sempre essa balança que as pessoas procuram. A gente, e creio eu que foi dito isso, e a gente tem essas documentações, que foram capacitados vários professores nos anos anteriores, para esse próprio benefício da educação das crianças especiais. Esses professores estão habilitados para cuidar dessas crianças. E isso é muito importante. Então, nós devemos andar para frente. Claro que os tropeços irão existir, tá? Mas nós devemos olhar para frente. Não devemos regredir jamais. Nós devemos arrumar benefícios, arrumar opções para não andar para trás. Esse é o meu ponto de vista, além do ponto de vista técnico, que a gente vem analisando todos esses dias. Disse muito que eu vim conversar com a minha mulher, que é pedagoga, conversei com mães, conversei com outros municípios. A gente vem procurando subsídio para chegar aqui pautado realmente no que é melhor para que não haja essa regressão. Então, gente, a homogeneidade profissional é muito importante. Para que não há essa, professor melhor, professor pior. Né? Eu sou enfermeiro de formação. E sempre falo, eu não sou melhor enfermeiro ou pior enfermeiro. Eu tenho que ter um padrão de igualdade. Por isso que a gestão, ou seja, que o profissionalismo compartilhado, que nós consigamos ajustar ideias e trabalhar em equipe, é o que vai favorecer. Então, esse o nosso intuito hoje da discussão. Essa é uma pauta que eu quis dizer hoje. Uma coisa que está acontecendo, e eu vejo muito mudando o assunto, é que existe uma queda de braço nessa Câmara de Vereadores aqui, entre situação e oposição. As pessoas, ou nós temos alguns nobres colegas, que estão achando que eu fui vereador no passado. E eu não fui vereador no passado. Eu não posso responder por ações do poder passado. O que eu tenho que fazer, da mesma forma que o Executivo assumiu em janeiro, dia 1º de janeiro de 2017, eu assumi dia 1º de janeiro de 2017. Então, existe brigas achando, mas passado já era assim. Gente, passado, eu não estava no passado aqui. Agora eu estou. Então, poxa, é trabalho do vereador fiscalizar. É trabalho do vereador. Se nós ficarmos só sentado aqui, a gente não vai ver nada, a gente vai ficar tampado a cara aqui e nada vai chegar. Nós temos que correr atrás. Eu falo que correr atrás é você buscar as necessidades da população. Não tenho problema nenhum em dizer quando o Executivo fazer uma coisa boa. E dar os parabéns para o Executivo. Disse que eu sou totalmente apartidário a isso. Eu não gosto de partidarismo, não sou fiel a isso. Respeito quem seja, porém eu não sou. Só que não posso responder ao passado, tá?
não posso responder por os erros, se houveram, que os próprios vereadores, que muitos estão aqui, que julgassem na hora. Eu andei vendo reuniões anteriores e viu que o palco... agora eu não posso falar, eu não posso, né, brigar por aquilo que eu acho que é certo, mas anteriormente você poderia, porque antigamente eu era oposição e agora eu sou situação. Gente, já voltei e falo novamente. Não tenho problema nenhum em dar aqui da mão para o prefeito, para o vice-prefeito, para colegas vereadores, quando as coisas andarem bem. Nós fizemos no Cambuí ontem, é trabalho de vereador, nós temos que ir lá e fiscalizar. Foi o pedido da população que foi. No entanto, na foto, tem moradores da região. Então, não posso responder pelo passado. Então, não adianta perguntar para mim, André, mas faz 20 anos que está assim. Poxa vida, 20 anos, eu estou aqui há 1 ano. Tá? Porque a gente acaba criando uma queda de braço, existem advogados e, né, protegendo. E não é assim. As pessoas vão respeitar o espaço do outro. Como eu estou tentando respeitar o espaço de cada um. Né? Fala-se de emenda parlamentar, fala-se, poxa vida, ninguém quer que a gente traga nada. E eu aprendi uma coisa nessa casa muito importante. O que eu aprendi? Aprendi que falar só não vale nada. Aprendi que a gente tem que mostrar as provas. Como nós trouxemos aí, foi um pedido, eu lembro até hoje, foi um pedido de alguns moradores do Monjolinho, referente à passagem de pedestre na rodovia Otacílio Bonamiche. Né? Que nós fomos em Belo Horizonte com esse pedido. E já, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Vereadores de oposição, digo, pseudo-oposição, né? Porque eu não me considero só oposição. Eu me considero a situação do povo. Então, eu tenho aqui, graças a Deus, e coloquei no Facebook, e falo para você, então, dessa vez, será que a prova agora minha vale? Ou é mentira a minha prova? Está aqui. Com a palavra, o vereador Antônio Aparecido de Freitas Bueno. Boa noite, novamente, público aqui presente, radiodifusora, internautas, colegas vereadores. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar as mães, os pais especiais, os visitantes da casa também, o qual hoje a gente está... Hoje, no caso, a reunião é praticamente exclusiva em questão aí, em relacionamento das crianças especiais, o qual o companheiro Vanderlei citou aí, que aonde a gente foi chegar, hein? Para a gente ver aonde que estão, aonde que a política nossa está ofendendo, em crianças especiais. Se já que as crianças especiais estão assim, você imagina com as pessoas normais, assim, desculpa a palavra, mas conosco, entendeu? Uma criança especial aí, o que ela tem? Ela só tem alegria no coração dela, porque tudo para ela é normal. Então, o que é o intuito? Tá dando certo, como se diz, como tem o ditado que fala, time que está ganhando não mexe, por que mexer com elas? Deixa elas do jeitinho que estão, entendeu? Eu já acho assim, eu tenho um pensamento comigo, desde criança eu sempre tenho isso, a ferida só dói quando é no pé da gente. Entendeu? Como se dizem, talvez quem está tomando as frentes aí, porque na família não tem uma pessoa assim. Ei. Então, como eu estava relatando aqui, as crianças, em especiais, elas só têm alegrias dentro do seu coração, assim, no seu dia a dia. Eu estou aqui com um atestado médico de uma mãe, até vou citar o nome, porque hoje a gente está debatendo sobre isso, em questão a isso. É a mãe, a Sirlene, até é da clínica lá de Pouso Alegre, da clínica Santo Antônio, onde o médico relata
o menor Enzo Stallone Pereira encontra-se em tratamento fonoaudiólogo por apresentar distúrbios na comunicação oral, devido ao transtorno de aspecto autista, TA. Apesar de ainda comunicar-se com dificuldade para a faixa etária, Enzo obteve melhoras significativas e vem evoluindo. Por que ele obteve as melhoras? Porque ele está acostumado com o professor. Esse professor nada é mais do que um professor efetivo. Eu já fui funcionário público, contratado. O que acontece? Nem eu não tinha certeza que eu ia ficar no meu serviço. Tudo bem que eu fiz o meu serviço, graças a Deus, com amor, com respeito. Mas a mesma coisa é isso aí. Um professor contratado, o qual estão querendo colocar hoje, o que acontece? Ele vai se dedicar, quando ele faz o serviço com amor, ele se vai dedicar a uma criança especial. Mas aí o que acontece? Aparece outro serviço melhor para ele. Outro, vamos supor, fez um concurso público numa cidade do estado e ele passou. O que ele vai fazer? Ele vai ficar no concurso efetivo ou vai continuar com o contratado? É lógico que ele vai partir pela segurança dele. E a criança, como que fica nessa situação? Então, o que a gente está pedindo, a gente, as mães, os pais, até mesmo as crianças, que eles têm sentimentos. A gente está pedindo para continuar do jeito que está, para não mexer e deixar os professores efetivos cuidando deles. Eles já estão acostumados, eles gostam do que fazem. Não estou falando que os outros professores não gostam, mas o que eu estou justificando é a maneira de se tratar com as crianças. Agora vocês vão colocar, pedindo para colocar professores aí contratados. Os famosos cargos de emprego aí político. O que acontece? Aí, chega aí a hora que a criança regride com a pessoa, com o professor arruma outro serviço e vai embora. Então, é difícil. A gente está pedindo melhoras. Logo mais a gente vai estar ouvindo o secretário de Educação. Vamos ver o que ele tem para relatar para nós em questão a isso. Também tem um depoimento aqui, no qual é de uma mãe, no qual ela fala, ela constata, olha que coisa muito interessante, como que chega o pensamento, a forma de uma mãe pensar. Muitos acham que recebi a notícia que meu filho era autista. Eu já estava pronta, preparada, com curso intensivo para ensiná-lo. Tudo que hoje ele sabe foi o amor de mãe que fez lutar por ele. Eu confio nos professores para ensinar meu filho autista, porque é essa a sua profissão. Só a profissão do professor cabe a tarefa de ensinar. Aí vocês veem que a confiança de uma mãe está totalmente na mão de um professor. Assim como nossos filhos saem para ir para a aula de manhã, a gente tem a confiança de deixar ele na mão do motorista e tem a confiança de saber que ele vai chegar na escola, ele vai ser bem tratado. Tanto pelos professores, merendeiras, todo mundo que envolve no círculo da educação. Então, nada mais é que deixar do jeito que está. Outra coisa também, quero que hoje, a gente já está encerrando o nosso ano aí letivo de trabalho, como citou meu colega e vereador, o André, ontem a gente estivemos no bairro do Cambuizinho, aí no município de Inconfidentes, onde deparamos com 3 pontes. Olha, péssimo estado. Aí tem gente que critica no Facebook, gestão passada. Concorda comigo, se o prefeito assumiu a casa, porque ele estava consciente que ia se enfrentar. E outra coisa, a eleição terminou dia 2 de outubro. Então vamos melhorar. Agora, se todo dia você mostrar o nosso serviço como vereador, os outros ficar criticando, entendeu? Então tem que fazer a melhoria. Bairro do Monjolinho, tem morador aqui presente, sabe o que eu estou falando. Está esquecido, está abandonado. As ruas estão uma pouca vergonha. A rua pedalou ali perto do bar do Gordo. Daqui uns dias nem só a carroça do seu Toninho que vai passar lá. Porque está uma pouca vergonha. Um monte de ruas. Bairro Monjolinho. Não só Monjolinho. Aqui, hoje eu deparei com 5 moradores. Falaram para mim, Toninho, ontem você foi lá no Cambuí, porque você não desceu a estrada aqui do Monjolinho, que dá acesso ao Prograntava. Eu falei assim, mas por quê? Aconteceu uma coisa? Vai lá, dá uma volta. Peguei a minha moto e fui lá ver. Que pouca vergonha. Isso que falaram que perdigulharam, que estava em estradão. Tudo bem, perdigulharam. Cadê o perdigui? Sumiu?
A enxurrada carregou, né? Porque está chovendo. Então vai chegar uma hora que não vai ter mais como trabalhar aqui. Porque tudo que a gente alega, argumenta, eles têm resposta para tudo. Como o André falou, gestão passada, todos os vereadores metiam o pau. Hoje os vereadores estão tudo quietinho. Por quê? Oposição? Não, vamos acabar com isso. Vamos fazer as coisas para o nosso povo, nosso município. Os remédios também. Falou que ia chegar os remédios até final de ano. Está faltando remédio ainda na farmácia. A crise que nós estamos passando, tem gente, vocês sabem, o custo de vida na nossa cidade é alto devido ao aluguel. Tem gente que mais faz para pagar aluguel e para pagar a conta de energia elétrica. E o mercado? E os remédios? A saúde? Como que fica? Então é aquele negócio, criticar, tudo bem, mas vamos mostrar serviço. E, por favor, aí, secretário de Educação, mais uma vez, vê aí para a gente aí o que pode ser feito em questão das crianças especiais. Porque do jeito que está, nessa indecisão que as mães estão, não pode ficar, não. Aí você vê, segunda-feira a gente está indo para Belo Horizonte, nós colegas vereadores, estamos para Belo Horizonte, e o que for ser preciso a gente fazer em Belo Horizonte, a gente vai estar fazendo. Porque do jeito que está, infelizmente, não dá para ficar, não. E é isso aí. No mais, eu agradeço, boa noite, parabéns aos pais, às mães aí que estão se esforçando, empenhando, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí. Boa noite. Com a palavra, o vereador Wilson José de Andrade. Boa noite, presidente, demais vereadores, radiodifusora, internautas, FM Confidentes, as mães, os pais, as pessoas aqui presentes. Meu boa noite. Como a reunião hoje é mais nesse sentido aí das crianças, né, especiais, eu queria agradecer aqui também a presença do nosso secretário aqui da Educação, né? E eu acho que a gente teve uma reunião com ele agora, semana, foi passado. Ele deixou bem claro para a gente que ele não tem momento nenhum de prejudicar nenhuma mãe e nenhum filho, né? Eu acho que dentro das possibilidades que existem, ele vai estar de acordo com as mães. Eu acho que não está a fim de prejudicar ninguém, porque eu acho que ninguém foi eleito aqui para prejudicar os outros. Acho que ninguém. Eu acho que todas as mães têm o direito, né, de estar reivindicando. Eu acho que o papel das mães aí não tem nem palavra para explicar, né, que é muito bonito. Eu tive participando aqui outro dia da reunião, o que foi exposto na posição de estar deixando as crianças com outras mães, que seriam tipo auxiliar também. Eu acho que aí tem outra parte também que fala, acho que o prefeito tem na casa dele um exemplo, o nosso secretário aqui tem também na família dele, então acho que todos, de ambas as partes, conhecem bem o que eu trabalho, o que cada um passa. Da minha parte, eu quero deixar bem claro, todo do lado das mães, para mim, não tem questões de lado. Todo lado das mães, todo lado de vocês. Momento nenhum a gente quer cobertar nada. Nós queremos aqui estar do lado de vocês, fazer o melhor para os seus filhos. Porque do mesmo jeito que eu brigo pela minha filha, eu acho que vocês têm o direito de estar brigando pelos de vocês. Nós estamos aqui, essa casa aqui está aberta para vocês qualquer hora para estar procurando a gente. Eu acho que esse é o nosso dever, né? Eu acho que foram confiados os votos aqui. Nós somos os representantes de vocês. Não estamos aqui para brincar ou acobertar nada. Quando a gente fez o requerimento para o secretário, para que ele pudesse estar aqui, né, para estar explicando para toda a população o que de fato está acontecendo, porque fica é uma corrente. E eu quero deixar bem claro, nós estamos aqui de portas abertas. E desde de todo tempo, eu quero que vocês estejam procurando a gente, estejam conversando.
eu acho que a solução, a melhor coisa é o diálogo. Se a gente for levar por questões partidárias, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ficar uma coisa que um fala que o outro é bom, que o outro é ruim, e aí o que vai acontecer? Aonde nós vamos chegar? Lugar nenhum. Eu acho que a união é a força, o trabalho que vocês estão fazendo está aqui, é digno. Eu acho que vocês deveriam estar falando para outras pessoas, estar participando aqui com a gente, que é bonito a gente estar aqui com a casa cheia, né? Isso dá alegria para a gente também, né? Para a gente estar falando aqui direto com vocês. Trocando um pouquinho de assunto, às vezes as pessoas falam assim, estão aqui, como foi citado aqui, que a gente está de braço cruzado. Nós, vereadores, que essa palavra aí que eles acharam aí, que essa oposição e tal, estão de braço cruzado. Nós não estamos, não. Porque todos os pedidos que são feitos para nós aqui, a gente vai na prefeitura, cobra do prefeito, cobra do secretário de obras, secretário da saúde, da educação. Está aqui, acho que ela não está aqui. Não está. O que foi acontecido agora esses dias para trás, que não foi pedido para mim sobre o secretário de educação, dos feriados que teve aí. Na mesma hora eu liguei para ele, né? Então, há muitas coisas a gente não fala aqui, mas nós estamos cobrando direto lá na prefeitura, como já foi desde o começo exposto, que estaria aberto para todas as críticas que pode ser levado lá. Críticas e soluções. E eu também estou aqui no meu primeiro mandato, foi começado dia 1º. Então, não posso ser julgado antes, posso ser julgado a partir do dia 1º de janeiro, que é o meu primeiro mandato, né? E, por enquanto, é só. Meu muito obrigado às mães que estão aqui, os pais, né, as crianças e todo o pessoal. Eu deixo para a próxima fala. Boa noite. Com a palavra, o vereador José Acácio Bueno da Silva. Senhor presidente, público presentes, ouvintes da Rádio Difusora, ouvintes da Rádio Inconfidentes, aos nossos internautas que nos acompanham através do YouTube, às mães, a todos que aqui estão, meu boa noite. Bem, olhando para cada mãe que aqui está hoje, é visível e notório para todos o desespero. O desespero. Desespero por quê? Porque ao lado dessas mães tem os filhos especiais. Filhos esses que veio do Espírito Santo, veio de Deus. E perante a sociedade são todos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. E elas estão aqui hoje por quê? Porque foi dado início a um trabalho com essas crianças. Um trabalho que elas querem que continue, que prossiga. E vemos hoje um lado que tem um secretário de educação, que existe os professores, funcionários da rede de educação, que traz uma proposta, e as mães também com outra proposta. Proposta essa que as mesmas pedem que o nome das crianças vá para o quadro de escolha de turmas, para que assim os professores concursados que queiram possam escolher ali agrupados ou não. Foi dado início a um trabalho com os professores regentes, professores efetivados, que assumiram essas crianças, que quando assumiram essas crianças, jamais poderia imaginar o quanto que foi prazeroso, o quanto que foi bom. E agora, essas crianças estão sendo tiradas.
desses professores. Vamos ouvir, sim, a proposta do secretário de Educação. As propostas das mães estão aqui. E elas estão aqui, amparadas por uma lei federal, a maior lei. A Lei Federal 12.764, de dezembro de 2012, que no artigo 3º, no parágrafo 1, diz: em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, no termo do inciso 4º do artigo 2º, terá o direito a acompanhante especializado. E de acordo com a Lei de Diretrizes à Base de Educação 93/94, com relação ao professor de apoio, está previsto a figura dos profissionais especializados nos seguintes termos: do inciso 3º, os professores com especialização adequada. Foi votado aqui, no dia 16/6/2015, né? O PM, o Programa de Educação Municipal, em sua meta 4.8, manter o professor de apoio na educação básica, estendendo também para a educação infantil, a partir dos 3 anos de idade, para atuar nas salas de aula, visando o atendimento às necessidades existentes. Então, gente, é lei. Foi votado aqui. Eu até entendo, por um lado, eu entendo a questão da administração, como todos já disseram aqui. A gente já teve uma reunião com o secretário de Educação. Ele colocou para a gente as metas, o Fundeb, o quanto que está vinculado. Só que existe o lado emocional e o lado técnico. Então, gente, é importante que nessa queda de braço entre administração e mães possa chegar num consenso para que todos saiam bens, para que tenha uma conclusão positiva para os dois lados. Eu sei o quanto é difícil, né? Conheço várias mães aqui que têm as crianças especiais. Inclusive, nós vivemos numa cidade abaixo de 8.000 habitantes, onde todo mundo é conhecido, onde todo mundo pode chegar numa casa, bater uma palma que será bem recebido. Então, é difícil a gente olhar assim para ver essa casa cheia hoje aqui e ver no rosto de cada uma das mães que aqui estão a necessidade de pedir apenas uma coisa: que sejam mantidos os professores. Que sejam mantidos os professores, que dê o direito a cada professor de olhar para a cara do Enzo, olhar para a cara do Murilo, olhar para a cara de qualquer criança que está aqui acompanhada das mães, de ter a livre e espontânea vontade de escolher. É isso que vocês querem, não é isso? Não é, Cristiane? Rosiane, Rose, Sirlene, é isso que vocês querem, não é? Então, peço a Deus, primeiramente, peço que ilumine a administração, as mães, as crianças, e que todos possam chegar no consenso. E o que eu falei na reunião passada, eu vou sustentar aqui. Estamos aqui à disposição. Inclusive, eu me sinto até feliz, Cristiane, por vocês procurar a gente, procurar os vereadores, pedir o apoio. É para isso que a gente está aqui. Para a gente ouvir, atender os anseios da população, como a gente tem feito em vários pontos. Obras, educação, saúde, esporte. A gente está aqui para isso. Estamos aqui para ouvir. E sempre que precisar, vamos ouvir. Daqui a pouco o secretário de Educação vai fazer o uso da tribuna livre. Ele vai estar colocando as colocações dele. E as mães estão aqui para ouvir. Nós, vereadores, estamos aqui também para ouvir. E que seja por um lado bom.
Por um lado, que todos possam sair contentes. Assim espero. Mudando um pouco, senhor presidente, tem um tempinho ainda. Queria fazer um breve comentário aqui. Hoje eu fui levar uma paciente do PSF, no caso uma gestante que precisava passar no PSF. Eu encontrei com a Ditinha. Até ela falou, seu Cassim, pode falar meu nome, não tem problema. A Ditinha, que mora lá na Vila, que faz parte aí, sempre fez parte do pessoal da RCC. Também quero cumprimentar, que estão todos aqui hoje, pessoal da RCC. Ela estava sentada ali pro lado de fora do PSF. Eu parei o carro e falou assim para mim, o Cassim, dando com a mão. Fui lá, foi dita. Cassim, você não faz um favor para mim? Você não me leva embora? Fui, levo. Desde o ano passado, que eu fiquei 8 anos na saúde, sempre que ela esteve ali fazendo fisioterapia, sempre nos momentos, né, difíceis que ela passou na vida, eu sempre tive ali, levava, às vezes eu trabalhava na dengue, sobrava um tempinho, não tinha motorista, não estava ali, eu pegava o carro e levava ela. Aí eu botei ela no carro, nós fomos conversando no caminho. Aí ela falou assim para mim, Cassim, eu estou triste. Eu falei, não, por que você está triste, Dito? O que está acontecendo? Não, porque faz uma semana que eles não vêm buscar eu para fazer fisioterapia. Eu fico em casa, eu não tenho condições de ligar. A tia Joana liga para mim e eles não vêm buscar. Então, mas faz uma semana que você não faz? Faz uma semana que eu não faço. Então, eu vou pedir atenção da secretária de saúde. Pô, pode dar uma olhada para ver isso aí. Porque só Deus sabe o que a mulher passou na vida. E ela precisa fazer a fisioterapia. Se tiver dificuldade, motorista, foi para ela, não tem problema. Pode chamar eu que eu vou lá, eu busco, você espera e levo. Como sempre fiz isso para ela. Nunca deixei de fazer para ela. Não para ela e também para todos, quando eu tive ali na saúde. Um pouquinho de atenção para ela. É uma pessoa que precisa. Tem as suas necessidades. Segunda fala, eu continuo a minha conclusão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alcides Constantini. Boa noite, Rádio Difusora. Boa noite, FM de Confidentes. Boa noite ao pessoal da Zona Rural que nos ouve. Boa noite às mães, aos pais que estão aqui. Né? Essa é a primeira parte da reunião. E todo mundo já fez uso da palavra, os seus vereadores e tal. Eu vou ser curto e breve, porque eu acho que o foco aqui é a questão do secretário da Educação, que a gente, como eu não participei de nenhuma reunião, a gente pediu que ele viesse aqui hoje, ele está prontamente. Gostaria de agradecer, né, a presença dele aqui. E também, quando eu fui vereador, a gente conseguiu criar a Tribuna Livre, que hoje uma mãe vai fazer uso da palavra. Isso aí para a gente é importante. Isso aí é questão de ação, é dando voz à população. Então, a Tribuna Livre foi criada pela gente também, quando a gente era vereador. Eu gostaria aqui de frisar dia 29, ninguém falou nisso, eu acho que uma coisa muito importante para a gente, é a questão do Banco do Brasil, que a gente vai ter uma audiência pública lá no Polo Esportivo, tem um carro de som. E isso deu muito trabalho, demandou muito trabalho. A Câmara se colocou à disposição da cidade para acontecer essa audiência pública. Então, vem gente de fora aí, a gente gostaria também que a população estivesse lá, porque esse banco, como eu sempre falo, faz parte hoje da nossa história. Né? Então, dia 29, quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai lá estar debatendo com o pessoal do governo para ver se a gente consegue segurar essa agência aqui de Inconfidentes. Então, senhor presidente, só tenho que falar isso. Na próxima fala eu concluo minha fala aqui. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Antônio Teodoro. Boa noite, povo presente. Não costumo chover no meu molhado, não, porque todos os colegas explanaram que vai ser colocado através do nosso secretário de Educação.
as mães e pais especiais que aqui estão. Até acredito que estendeu até demais, porque o que vai ser colocado pelas mães e pelo secretário, o tema aqui até não é para nem se fazer discurso, porque pais e mães que são as pessoas que sofrem o problema de seus filhos, e os ouvintes que nas suas casas também, que têm seus filhos, que também têm as suas dificuldades, eles vão estar acompanhando esse debate, e essa solução há de se encontrar um caminho para melhor ser solucionado. Eu acredito que entre as partes e a administração vai estar preocupada, e principalmente a gente aqui na Câmara vai estar aí tentando solucionar com todos vocês. Eu acredito que é isso que a gente quer. A gente não quer aqui que essa casa legislativa torne-se um palco político, que é o que eu estou entendendo, e isso, a gente não quer isso. E principalmente os professores, os profissionais da área, que entendam que a criança não tem culpa, e que não entenda e não leva para esse lado. Eu estou aqui atrás dessa mesa como legislador, e eu acredito que os profissionais, professores, não leve para esse lado, e que a gente, executivo e legislativo, e nós vereadores, que eu acredito que tem vereador aqui, que nem pai é, então vamos levar pelo lado de ser humano, né? Então eu acredito que pai e mães especiais, e o nosso secretário de Educação, e nós, legislador e executivo, que encontram a melhor solução junto com os professores, para que pais e mães especiais saiam dessa reunião feliz, e que encontramos daqui para frente outros pais e mães que virão para o nosso município com uma ideia futura melhor. Só isso, presidente. Muito obrigado. Verificada a presença de todos os vereadores, daremos início na ordem do dia. Solicito à secretária a leitura da matéria contida na ordem do dia. Projeto de lei número 1337/2017, que autoriza a inclusão de ação em programa do PPA e abertura de crédito especial em favor do Departamento Municipal de Saúde para o fim que especifica. Na ocasião, a proposição será votada o regime de urgência apresentado pelo senhor prefeito municipal. Então, nós vamos votar, não votar o projeto, votar a urgência. Então, passarei em votação o regime de urgência do projeto de lei 1337/2017, apresentado pelo senhor prefeito municipal. Alcides Constantini. A favor do projeto da urgência, né? André de Godoy. Voto sim à urgência do projeto. José Antônio Teodoro. De acordo, senhor presidente. José Aparecido Tavares da Silva. De acordo, senhor presidente. José Aparecido de Freitas Bueno. Antônio Aparecido de Freitas Bueno. A favor da urgência. Wilson José de Andrade. A favor do pedido de urgência. Vanderlei Tavares de Mira. Sou a favor do pedido de urgência. José Acácio Bueno da Silva. Sou a favor do pedido de urgência. O regime de urgência recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário. O pedido de urgência do projeto de lei 1337/2017 foi aprovado. Em aprovação, o requerimento de número 7/2017, autorizado pelo senhor prefeito municipal, eu convido o chefe do Departamento de Educação, o senhor Richard, para fazer o uso da tribuna para melhor esclarecimento. Ele vai ter 15 minutos para falar. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de vir a público trazer alguns esclarecimentos. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que nunca houve intenção da administração prejudicar qualquer criança ou diminuir, vamos dizer assim, algum direito que eles têm. Em segundo lugar, eu queria deixar claro também que, em momento algum,
nós decidimos por retirar professor de apoio ou alguma coisa parecida. O que estava acontecendo dentro do Departamento de Educação era uma discussão interna que envolvia as mudanças do Estatuto do Magistério. Infelizmente, essas informações vazaram e criaram toda essa confusão. Até o momento, não tem nada fechado. Não passa de discussões. Durante essa semana, eu me reuni com os professores, no segundo momento com os senhores vereadores e na sexta-feira com as mães. Nessas 3 oportunidades, eu mostrei para eles a nossa preocupação e, como disse o nobre vereador André, eu acho que não cabe aqui eu vim trazer mais uma vez o que a legislação fala. Porque a legislação, ela muitas vezes ela é clara e ela é dura, né? E como chefe do Departamento de Educação, eu sou responsável pela administração dos recursos da educação. Infelizmente, nesse ano de 2017, nós tínhamos uma previsão de orçamento. Até agosto desse ano, nós prevíamos uma arrecadação de 13 milhões de reais aproximadamente. Infelizmente, esse valor ficou em 10 milhões. Se 25% é da educação, nós perdemos algo em torno de 700 mil reais. Agora, como disse todos os vereadores aqui, se existe algum modo, alguma solução para o problema, cabe a todos nós procurá-la. Infelizmente, essa discussão se faz necessária sim. A questão da inclusão, ela iniciou-se em 2013, 2014, e até o momento nós não temos regulamentação nenhuma. Em todos os momentos das nossas discussões dentro do Departamento de Educação, a gente se pautou na legalidade, na imparcialidade e na razoabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que nenhuma atitude que a gente venha a algum momento propor a essa casa será contra a lei. Eu tenho visto aqui, por exemplo, que foi citado a meta 48 do Plano Municipal de Educação. Não é meta 48, 4.8. Isso aí é uma estratégia, não é uma meta. Eu também não quero entrar naqueles detalhes que eu comentei agora há pouco com relação ao que diz a lei, porque a gente vai ficar chovendo no molhado, enxugando o gelo. Tudo em torno da palavra professor. Como eu deixei, pelo menos no meu entendimento, bem claro, é que não existe na legislação atual federal nenhuma exigência que esse cargo seja de um professor. A legislação não determina isso. Então, que fique bem claro que quando a gente diz em direito das crianças especiais, infelizmente, às vezes, a gente tem que fazer a análise técnica da situação. Um segundo momento, como eu já disse agora há pouquinho, nós temos um problema, sim, de orçamento. E não é porque nós gastamos a mais do que deveríamos, não. O problema é que existe um orçamento para esse ano e ele não vai se realizar. Então, se nós não tomarmos uma providência, seja ela qual for, que não está nada decidido, nada fechado, porque eu coloquei à disposição, tanto dos professores, como dos vereadores e como das mães, que deem opinião, que deem sugestões, para que a gente possa criar no nosso município um sistema que seja imparcial, que ele possa favorecer todas as crianças da melhor maneira possível. Tanto é que, como eu mostrei a todos que participaram da reunião, nós temos uma proposta mínima. Se ela é a correta, é adequada, é a necessária, está em discussão ainda. Nenhuma atitude vai ser tomada, por exemplo, caso se decida que o ideal seria criar um cargo de monitor, que não vai passar por essa casa. Se eles não concordarem, eles votam contra. E pronto. Nós vamos ter que nos adequar com o que a gente tem. Se os vereadores concordarem, decidirem que deve ficar do jeito que está, vai continuar do jeito que está. E as medidas administrativas que forem necessárias
para que esse dinheiro não falte até o final do ano, não só no ano de 2018, 2017, mas no ano de 2018, 19, 20, 21, serão tomadas. Todos nós somos responsáveis pelas atitudes que tomamos. A decisão de cada uma, ela interfere no futuro. Então, é um momento, sim, para discussão. É necessário que a gente crie uma situação favorável a todos, principalmente as crianças, que são as maiores interessadas. Eu acho desnecessário eu trazer números nesse momento. Agora, um número eu queria deixar claro, que é o que envolve o Fundeb. O Fundeb é uma verba que vem exclusivamente para o pagamento de professores. Esse mês, só para vocês terem uma ideia, a arrecadação foi de R$143 mil e a folha só dos professores foi de R$155 mil. Então, é necessário que a gente pense muito bem, que a gente converse, que a gente troque muita ideia, que a gente possa construir algo que possa ser realizável, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Então, o que eu quero deixar claro mais uma vez, nenhum direito será retirado de criança. Uma, porque a lei é muito clara. É direito da criança, com laudo, um acompanhamento especializado, que será determinado que tipo de atendimento por uma equipe que nós pretendemos, com a contratação de uma neuropedagoga, fornecer a essas crianças. Essa era uma das decisões que a gente tinha tomado. Porque muitas crianças não têm o apoio necessário fora da escola. E essa neuro, ela viria para complementar o serviço da escola. Agora, com relação ao profissional monitor de apoio, é uma questão de nome, de nomenclatura. Na legislação, a gente encontra vários. Apoio escolar, suporte pedagógico. Mas professor de apoio, essa palavra não existe. Isso fique bem claro. Professor de apoio, a palavra profissão, professor é uma profissão legalizada que tem suas atribuições. A função do apoio dentro da sala de aula não pode ser o mesmo que o de um professor. Ele não pode suprir as atividades que um professor tem. Agora, como que vai ser feito isso? Eu gostaria de sugestões. Sugestões responsáveis. Porque se no final do ano que vem, ou no próximo ano, chegar no final do ano, como o Vanderlei disse, acabou o dinheiro, nós vamos tirar da onde? Da alimentação? Do transporte? Orçamento é orçamento, dinheiro é dinheiro. Ele não nasce em árvore, não. Ou nós temos ou não temos. Com relação também ao que o Toninho falou de cargo de emprego, nós já tínhamos 47 professores antes. E se eles foram contratados direto, é porque existe uma lei, a 23 de 2010, que garante, que autoriza o executivo esse tipo de contratação. Então, como eu conversei principalmente com as mães, que são as maiores interessadas, e quando eu apresentei a legislação para elas, depois a questão orçamentária, e por último a nossa proposta, que caso chegue até essa casa, esse profissional que nós pensamos, a formação mínima dele será de magistério. A especialização não está definida ainda, porque está em construção. Nós não resolvemos nada, nós não tomamos nenhuma iniciativa. Tudo não passou de discussões internas dentro do Departamento Municipal de Educação. Informação essa que, por uma questão de ética, não deveria nem ter saído de lá. É tudo no seu devido lugar. E tudo no seu momento. Infelizmente, tem gente que não gosta desse tipo de informação. Mas é a verdade. Não tinha nada certo. Não tem nada certo. E a gente vai continuar estudando, analisando. Eu pedi sugestões para todos. E como eu já disse antes, e as mães colocaram aqui no grupo, estou aberto a sugestões e a negociações.
Tá? Eu acho que não é momento para a gente entrar em questões pontuais, não é momento de entrar em detalhes se aquela criança deve continuar assim ou não, que isso não é o local, não é o momento para isso. É uma discussão mais para esclarecimento. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou aberto para qualquer sugestão. A minha sala, a qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer pedido, não só nessa área, mas para qualquer outra, é lá na minha sala. Lá é o ambiente, o local ideal para reclamações e sugestões. E, num segundo momento, é claro, para que a gente possa trazer a essa casa e eles decidirem o que é melhor para o nosso município e, principalmente, para as crianças. Muito obrigado. Richard, algum vereador, se quiser fazer alguma pergunta, começar do André. Temos 2 minutos para fazer alguma pergunta. Richard, boa noite. Boa noite. Bom, é igual você falou. Eu estou me atentando também à parte técnica. E aqui eu estou comigo um guia de orientação e educação especial na rede do Estado de Ensino de Minas Gerais, atualizada de junho de 2014. No item 5 fala de atendimento educacional especializado. Nesse aqui. E aí tem um parágrafo bem explícito falando que na rede estadual mineira, também dos atendimentos especializados oferecidos como professor de apoio de comunicação, linguagem e tecnologias assistidas. Aqui fala professor. Também tem um outro parágrafo. Os alunos beneficiados com a AEE de apoio devem frequentar também sala de recursos. Tá. Aqui tem alguns parágrafos que falam sobre o professor. Né? E além das conversas que nós tivemos, a solução não seria agrupar quem poderia ser agrupado, né? Permanecer aquilo, dependendo da equipe multidisciplinar, né? As suas avaliações necessárias para que mantesse esse tratamento aí, esse desenvolvimento dessas crianças? Então, com relação a esse guia, como você mesmo disse, ele é estadual. Na Constituição Federal diz que os entes são independentes e que a gente trabalha em colaboração. Então, isso aí, ele serve como parâmetro. São decisões que o Estado usa na rede estadual de ensino. Isso não quer dizer que os municípios tenham que segui-lo. Tá? Tanto é que, segundo informações da própria superintendência, a partir de 2019, o governo de Minas não vai utilizar mais a palavra professor de apoio. Vai ser suporte pedagógico. Tá? Agora, com relação ao acompanhamento das crianças atualmente, que achei a maior preocupação das mães em discussão, eu acho sim que a gente tem que estudar muito bem, trabalhar para que esse desenvolvimento continue. Como vai ser isso? Eu acho que isso é o que é a nossa discussão aqui agora. Como que se deve oferecer esse apoio. Outra coisa que você citou aí, no caso de profissional especializado, é o professor do AEE. Esse aí, sim. Esse aí é o professor da sala de recursos. Esse precisa de formação pedagógica e de especialização. O professor do AEE. O professor de sala de aula, eu não queria ficar voltando na legislação de novo. Do acompanhante escolar, do apoio pedagógico, seja lá o que o nome for, ele tem uma outra função, que é diferente dessa do professor da sala de recurso multifuncional. José Antônio Teodoro. Senhor presidente, vou deixar a pergunta para os outros colegas. Obrigado. Vanderlei. Boa noite, Charles. Boa noite. A questão é que ainda não foi feito o fechamento. Você não sabe, a gente não sabe. A gente tem números aí, fala que provavelmente vai faltar o dinheiro se for o professor, vai faltar. Eu acho que o nosso caminho primeiro é saber o quanto vai faltar. Entendeu? Fazer esse cálculo primeiro, quanto vai faltar, para a gente discutir com o executivo. O que dá para fazer? Você dá para fazer um remanejamento de verbas. Porque eu entendo o seguinte, você está falando na parte técnica, parte, vamos dizer, em dinheiro. Se tivesse dinheiro sobrando, se a educação tivesse hoje favorável, eu garanto que isso não estaria acontecendo. Você concorda comigo ou discorda? Não é questão de concordar ou discordar com o momento atual.
O dinheiro para esse ano, eu acho que vai ser suficiente. Eu acredito. O que a gente tem que pensar é construir um sistema que ele seja claro, que ele seja imparcial. Esse ano, tudo bem, não vai faltar dinheiro, mas no ano que vem. E depois? Nós estamos tendo um aumento do número de casos especiais. Então, é a isso que nós temos que nos atentar. Não é só resolver o problema desse ano, ou talvez do ano que vem. Não, eu entendo perfeitamente. E o que eu acho que a gente tem que fazer ser feito primeiro é o cálculo. O que é o cálculo? Saber qual foi esse aumento, de quanto foi esse aumento, quando que está caindo de arrecadação, para a gente poder conversar com o executivo para trazer a solução. Porque o maior problema que eu vejo, o maior empecilho que eu estou vendo é a parte financeira. Entendeu? Porque se não fosse a parte financeira, eu acho que não teria problema. Isso acontece na vida da gente. Quando o dinheiro na casa da gente está sobrando, não tem problema. Se começou, faltou, você tem que pagar uma conta, pagar outra, aí começa a ter os problemas. Então, eu acho que antes da gente retomar esses números, eu acho que a gente tem que sentar, refazer esse cálculo para ver o que pode ser feito, entendeu? Não estou aqui para julgar, culpar ninguém. Eu só acho que o que não pode acontecer é essas mães estarem na situação que está, entendeu? Eu estou no meio para tentar ajudar e auxiliar. Então, a minha opinião, eu acho que eu vejo que está mais amarrado, na minha humilde opinião, é a parte financeira, que você está preocupado para 2018, 2019, 2020. Mas eu acho que temos que sentar e fazer essa avaliação, esse diagnóstico, juntamente com o executivo, para ver o que pode ser feito. Pode fazer um remanejamento de verba? Vamos fazer. Manda o projeto aqui para a Câmara. Eu acho que é impossível algum vereador ser contra. Entendeu? Então, eu acho que, primeiro, minha opinião, a gente tem que tomar esse caminho. Não adianta a gente ficar discutindo outras coisas sem tentar resolver. Eu acho que, na minha opinião, o caminho é para ver o que vai faltar, se vai faltar e por que vai faltar. Entendeu? Eu acho que a fala desde o início de todo mundo, inclusive a minha, vai por esse caminho mesmo. Nós estamos aqui para ouvir sugestões, opiniões, críticas, e a partir daí construir alguma coisa que não seja contra nada que alguém possa estar imaginando. É por aí. Alcide Cosentini. Primeiramente, agradecer a sua presença aqui, Jair. A minha pergunta, ela é bem... A gente, como eu já falei no começo, a gente não acompanhou todo, por isso que a gente pediu a sua presença aqui e tal, que veio prontamente. Existe ficha do Fundeb e existe ficha da administração. Juntando as duas, tudo para a educação. Juntando as duas, esse dinheiro, ele supre as necessidades das crianças autistas? Bom, das crianças autistas, a gente não tem um número separado para elas, porque o dinheiro do Fundeb é para pagar professor. Não fala se é professor regente de turma ou professor de apoio. É professor. Agora, com relação, o que eu posso informar por enquanto oficial é que no ano passado os 25% não foi suficiente. E aparentemente, do jeito que está caindo a arrecadação a mês, esse ano vai ser pior do que o ano passado. E não podemos esquecer que nesse ano nós tivemos no começo do ano um aumento do salário dos professores. Justo. E outra pergunta também que a gente gostaria, assim, é se você tem conhecimento se aprovou o plano decimal da educação aqui nessa casa. Sei. Você tem conhecimento se ele foi aprovado ou não? Foi. Na gestão passada. Foi. Tá. Outra questão é se está sendo elaborado algum plano de diretor, de professores, plano de cargo de carreira, lá na Felipe dos Santos. No CEMAP. No CEMAP. No CEMAP não, na rede toda, né? Já existe desde 2012, existia um anterior, em 2012 ele foi renovado, o Estatuto do Magistério, e no próprio Plano Municipal de Educação está previsto que no primeiro ano do plano ele seria revisto. Ou seja, em 2016 ele teria sido, pelo plano, ele deveria ter sido renovado, não foi. Esse ano nós passamos o segundo semestre todinho reunido com os representantes do magistério
para reformar o plano do magistério. Então é assim, né? Questionamento assim, já passou os 2 minutos? Wilson. Boa noite, Charles. Boa noite. Agradeço a tua presença aqui. Eu acho que as coisas a gente está caminhando para que aconteça o melhor. Desde da reunião que a gente comentou aquele dia, eu acho que foi passado para todos os vereadores, né, a proposta, os números. Né. Como você falou, está aberto a sugestão. Eu acho que é isso que é mais importante. Vamos criticar? Vamos. Eu acho que esse daí, a crítica construtiva, ela só faz bem, só faz melhorar. Mas aí, voltando a uma pergunta que foi mencionada aqui, está sendo contratado pessoas demais além para estar gastando esse dinheiro? Não, é o que eu falei. Em 2016, nós tínhamos 46 professores ativos, entre os efetivos e os contratados. Devido à demanda do ano passado para cá, a gente encaminhou essa casa, vocês aprovaram mais 3 cargos de professor. Atualmente, eles estão sendo utilizados no tempo integral, um como professor de apoio e o terceiro na educação como professor regente. Então, o problema maior que aconteceu do ano passado para cá, além do aumento do número de professores, que foi necessário criar. O aumento que teve no começo do ano, porque os professores eles recebem o piso nacional. É um aumento que vem determinado pelo governo federal. Nós estamos tendo quedas expressivas de arrecadação mês a mês. Então, o problema hoje é causado mais não pelo aumento do gasto. O gasto é o mesmo desde janeiro, mês a mês, mas a arrecadação está caindo. Nós começamos, por exemplo, no mês de janeiro, com uma receita de 224 mil e um pessoal com 124. Depois, a receita caiu para 175 e vem caindo. 170, 162, 167, 164. E esse mês passado agora, 143. Eu só fiz essa pergunta pelo seguinte. Aí fica, mas está fazendo isso daí porque está contratando gente demais? Então é isso daí que é a pergunta que eu quis fazer para você. Não está contratando demais. Foi contratado o necessário. Não, é isso que é a pergunta que eu fiz, porque às vezes a pessoa fica falando, não está fazendo isso porque está contratando gente sem necessidade. É por isso que eu fiz essa pergunta. Se a gente for partir desse princípio, com as novas demandas para esse ano, vai ter que contratar mais. Então, é isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Zé Cássio. Vou fazer assim a pergunta para o secretário Chard. Chard, quinta-feira a gente esteve reunido lá, a gente conversou bastante, né? Até antes dos vereadores terem chegado. Até você brincou ainda que chega pontual, né? Foi. Então, você apresentou para a gente, né, a proposta que você, inclusive, você apresentou e também ia apresentar para as mães. Aí, até eu entendo, né, a gente acaba até entendendo um pouco a sua colocação na estatística, em questão de financeira. Mas, agora, até na sua fala na tribuna, você ainda citou, você falou assim, então, quer que deixe do jeito que estava, assim. É até importante ter esse diálogo mesmo, porque alguns anos atrás, gestões atrás, sempre foi mantido, né? Sempre foi mantida essa questão de professor regente, assumindo o lugar de professor de apoio, atendendo as crianças, assim. E eu queria saber, mesmo sabendo daquela margem de 25%, né, que a prefeitura pode fazer esse remanejamento através da contratação aí dos monitores, saber de você, teria como, Richard? Teria como, uma vez que, até eu comentei com você que foi previsto, né, para a educação o ano que vem, R$ 5.287.900 para a educação. A gente sabe que previsão é uma coisa, dinheiro é outra. E dá para manter, Richard? Dá para conseguir? Dá para
manter esses professores, os professores regentes? Dá para manter o direito de escolha desses professores? Então, aí é uma questão que envolve outras situações. Com relação ao que está acontecendo hoje em dia, em 2012 foi aprovada a Lei 12764. A partir de 2013, tanto os municípios como os estados foram obrigados a cumprir a lei. Né? Como não existia no município, e não existe no município o cargo de apoio, o que se tinha no momento era disponibilizar para os professores efetivos que eles pudessem escolher caso quem quisesse, porque é um direito deles de escolha segundo o Estatuto do Magistério. E isso vem acontecendo porque não houve em momento algum a regulamentação. Entendeu? E quando se falava em reforma do Estatuto do Magistério, eu acredito até que um dos objetivos seria que se regulamentasse essa situação. Mas não foi feito. Entendeu? Então, chegou o seu momento, como vocês citam sempre o plano municipal, e lá fala que deveria ter sido, a gente tem que fazer o plano municipal, o Estatuto do Magistério e reformar ele. Seja lá como for feito, vai ter que passar por aprovação aqui. Né? Na parte que refere a pessoas profissionais especializados. Uhum. Você disse que esses profissionais, eles não são, no caso, professores, né? Os professores efetivos, regente. Mas quando se diz profissionais especializados que têm o magistério, automaticamente já torna um professor, né? Através do magistério. Não é bem assim, não. Aí que está a diferença, é a questão da função do professor regente e do apoio. O professor regente, ele é o responsável pela alfabetização, para que a criança aprenda. O apoio é para fazer a ponte entre o que o professor está falando lá na frente e a criança. Tanto é que quando se fala em apoio, a legislação cita muito locomoção, higiene, alimentação. Não é função do apoio alfabetizar a criança. Porque daí ele estaria ocupando a função de outra pessoa, de outro cargo legalmente legalizado. Entendeu? Então, pela dureza da lei, como diz o André, fica muito claro que apoio é apoio, professor é professor. Eles têm funções diferentes, formações diferentes, especializações diferentes, completamente fez um cargo do outro. Mas, acho que não é o momento para a gente ficar discutindo novamente legislação. Né? José Aparecido. Boa noite, Richard. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo para as mães. E para o interesse das mães, aí, a necessidade deles, tem necessidade de aumentar mais um cargo para professor, um ou duas? Provavelmente. Aí surge um outro problema. Para que a gente possa fazer a programação para o ano que vem, seria necessário que nós já tivéssemos todos os laudos para 2018. Eu não posso simplesmente falar assim, eu preciso de mais 2 e pronto, acabou. Porque pode ser que no ano que vem, a qualquer momento, no mês de março ou abril, apareça uma outra criança com laudo, seja uma moradora nossa aqui ou alguém que venha de fora. E ela vai ter o mesmo direito do que os outros. Então, dizer mais 2 resolve, mais 3 não. A gente tem que estar aberto para a necessidade que surgir durante o ano. Né? Seria muito bom se a gente pudesse determinar. Em outubro eu preciso para o ano que vem de 10 apoio e ponto, acabou. Mas e se aparece uma outra criança? Isso aí. Para que ela seja incluída, talvez seja necessário 2, 3. Né? Não tem como prever. Obrigado. Boa noite, Richard. Boa noite. Agradeço a tua presença. E como todos nós vereadores já questionaram todas as perguntas, na quais de importância, eu só quero fazer uma pergunta, uma pequena curiosidade minha e das mães, que eu creio que essa curiosidade todo mundo tem. E quando que a gente vai ter uma certeza em questão a isso? Quando que a gente vai resolver praticamente essa questão? Como você disse, pode ser que venha uma criança de fora e ela passa a ser um cidadão da nossa cidade, mas assim, hoje, do ponto de vista seu como secretário, o que você nos afirma? Eu acredito que nós deveríamos legislar agora. Eu acredito. Né? Mas quem sou eu para determinar o que os senhores vão fazer? Porque no momento que a gente tem uma legislação, nós temos uma regulamentação da situação,
a gente consegue disponibilizar quando for necessário. O que não pode é ficar do jeito que está, como se não existisse oficialmente a inclusão no município. Existe sim, existem os professores de apoio que atendem as crianças, existe, mas não é nada oficial, não existe nada na legislação municipal que regulamente a função de cada um deles, quantos serão, como é que vai ser. Então, quando o Vanderlei diz assim, talvez isso aqui não devia estar acontecendo, eu entendo o lado dele emocional, o lado humano. É uma discussão que talvez não precisasse estar acontecendo, mas administrativamente ela é necessária, importante e urgente. É responsabilidade de todos nós criarmos um sistema que seja realmente inclusivo e que ele seja legal, que seja imparcial, que seja razoável. Então, eu acho que o que eu peço a todos é que a gente continue nessa discussão e trabalhando e que a gente resolva isso da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Mas então, no ponto de vista seu, no momento, continua assim, como não, se diz. Até o momento, a gente não pode mudar nada. Né? Entendi. Tá? É só isso. Obrigado.